Se a plaqueta está baixa, é uma situação ruim. Então, se tiver alta, é uma situação melhor? Não é bem assim não. É exatamente sobre essa elevação anormal da contagem de plaqueta que vamos ver nesse vídeo que inicia agora. Olá, meu nome é Geitson Cruz, sou hematologista, editor e criador do canal de hematologia Hemato na Web. É muito bom ter você aqui de novo para mais um vídeo em que nós vamos ficar aqui cerca de 10 a 15 minutos falando sobre algo importante e relevante da hematologia ou da medicina de forma geral. Antes de começar a falar sobre o tema do vídeo de hoje, eu já peço o seu apoio e você, se não é seguidor do canal, considere se inscrever. Da mesma forma, você marcando o símbolo de campainha, você será notificado dos próximos vídeos. E assim, a partir do momento que você será notificado, outras pessoas poderão ser notificadas também e ganharemos relevância nessa plataforma. Uma outra forma também de ganharmos relevância é, claro, se você gostar do vídeo, marcar no gostei, pois assim a gente vai engrandecer a nossa comunidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é recorrente em nossas consultas ambulatoriais no dia a dia. Vamos falar sobre as plaquetas. As plaquetas baixas já foi tema inclusive de vídeo aqui no canal, onde a gente fala sobre as púrpuras, sobre a púrpura trombocitômica trombótica e outras doenças também que pode acarretar na redução da contagem de plaquetas. Todo mundo sabe que quando a contagem de plaqueta está severamente reduzida é uma situação ruim. E o que muita gente não sabe é que quando ela está elevada também é ruim. Os extremos importam. E, no caso da contagem de plaquetas, elas estando anormalmente reduzidas ou anormalmente elevadas, são situações que podem causar problemas. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. É comum pessoas baseadas no senso comum acharem que se o ferro está reduzido é ruim, então se o ferro está alto é bom. Da mesma forma que se ocorre uma redução da contagem de glóbulos vermelhos, denominamos como anemia, é uma situação ruim. E, no caso, a elevação desses glóbulos vermelhos, que nós chamamos de policitemia, é uma situação boa. Mas não é bem assim. E é exatamente sobre isso, sobre esses extremos, no caso hoje vamos falar sobre o extremo oposto da contagem de plaqueta baixa, que é a contagem aumentada, importa e pode causar graves problemas. A contagem de plaqueta elevada para efeitos de diagnóstico é considerada como aquela situação em que a contagem de plaquetas no hemograma está superior a 450 mil por milímetro cúbico. Existem diversas causas que podem levar a essa elevação anormal da contagem de plaquetas. Situações que são reacionais, como muitas outras situações que ocorrem na hematologia, mas também situações primárias da medula óssea, ou seja, aquela situação em que a medula óssea, a célula tronco está doente e por causa disso ocorre uma elevação da contagem de plaquetas. Situações reacionais que podem levar a contagem de plaquetas elevadas são muito parecidas com as situações que também podem levar a uma elevação da contagem de glóbulos vermelhos, como ocorre, por exemplo, em grandes traumas, como ocorre em pessoas com algumas doenças infecciosas, principalmente infecciosas crônicas. No caso da plaqueta alta, tem uma situação bastante peculiar, que é bastante intrigante, inclusive, que é quando ocorre uma deficiência de ferro. Então, pessoas com anemia ou até mesmo deficiência de ferro numa fase inicial que ainda não se manifestou anemia, podem ter elevação da contagem de plaquetas. Quando ocorrem essas situações, nós chamamos de elevação reacional, ou seja, aquelas trombocitoses reacionais. Do contrário, quando ocorre uma situação em que a contagem de plaquetas se eleva, ou seja, dando uma trombocitose, e não há uma justificativa plausível para explicar a essa elevação,
nós chamamos de trombocitemia essencial, também chamada de trombocitose essencial. A causa da trombocitemia essencial não se sabe bem ao certo, mas sabe-se que cerca de 40 a 60% das pessoas possuem mutações genéticas relacionadas ao gene JAK2, mutações do gene calreticulina, chamado CALR. Pode estar presente também em cerca de 25%. Outras mutações genéticas também estão envolvidas, mas são menos comuns, como é o caso do gene MPL e do gene THPO, que é o gene da trombopoetina, esse muito mais raro. É uma doença que, como afirmei, é definida baseada em critérios. E quais são os critérios de diagnóstico da trombocitemia essencial? O primeiro critério, obviamente, é ter a contagem de plaqueta elevada. Essa contagem de plaqueta deve ser superior a 450 mil por milímetro cúbico. A presença de mutações, como a que eu afirmei anteriormente, também fazem parte do critério. E não tem nenhuma outra malignidade hematológica que justifique, ou seja, não pode ter mielofibrose, não pode ter polissemia vera, não pode ter leucemia mieloide crônica, entre outras doenças do sangue. Por quê? Porque algumas dessas doenças do sangue também podem levar a uma elevação anormal de plaqueta. Tendo esses 3 critérios, fechou o diagnóstico de trombocitemia essencial. Na ausência de todos esses critérios, pode ter até um desses com a presença de trombocitose por causa de um aumento de megacariócitos presentes na biópsia de medula óssea. E esses megacariócitos, que são as células que dão origem à contagem de plaqueta elevada, devem ser atípicos, ou seja, devem ser hipolobulados. Eles possuem algumas alterações que são visualizadas pelo patologista. E, da mesma forma, não ter nada que justifique uma trombocitose reativa, que, como eu afirmei, pode ocorrer em algumas situações. A trombocitemia essencial, que é essa elevação da contagem de plaqueta, ela faz parte do grupo das chamadas doenças mieloproliferativas crônicas, dentre as quais também se inclui a leucemia mieloide crônica, a polissemia vera e também a própria mielofibrose. Todas essas doenças já foram temas de vídeo aqui no canal e você pode passar e conferir, que eu vou deixar o link aqui e vai ser muito interessante, porque assim você vai aprender mais. Não há uma diferença estatisticamente significante entre a prevalência no sexo masculino e no feminino. Porém, uma coisa bastante curiosa é que a trombocitemia essencial, ela é uma doença que é mais comum em idosos. A mediana de diagnóstico é em torno dos 60 anos de idade e menos de 20%, ou no máximo 20% dos pacientes terão o diagnóstico de trombocitemia essencial com idade inferior aos 40 anos. É uma doença que é muito rara nas crianças. É uma doença que pode evoluir, inclusive, para mielofibrose. Em alguns casos também pode evoluir para leucemia mieloide aguda em até 5% das situações. O diagnóstico da trombocitemia essencial, ela é feito às vezes de forma incidental. Em cerca de 25 a 35% dos pacientes são assintomáticos e flagram a elevação da contagem de plaquetas a partir de um exame laboratorial de forma esporádica. Porém, outros pacientes buscarão a assistência médica por causa de alguns sintomas, principalmente relacionados com a oclusão dos vasos, principalmente vasos da microcirculação. Essa microoclusão dá origem a um sintoma que é bastante inconveniente e bastante doloroso, chamado eritromelalgia. Se caracteriza pela alteração de coloração da pele, das mãos, das extremidades, em que ficam mais escurecidas. Ocorre piora da dor quando exposto ao calor e melhora quando ocorre exposição ao frio. E isso é o oposto do que nós chamamos de fenômeno de Raynaud, que às vezes muita gente confunde. Isso ocorre por causa da oclusão da microcirculação devido à contagem de plaqueta elevada. A contagem de plaqueta elevada também pode ocasionar trombose e sangramento, por mais incrível que pareça. Essa trombose e esse sangramento não é totalmente esclarecido o motivo, porém sabe-se que envolve
provavelmente também fatores de coagulação, dentre eles os fatores de von Willebrand, pois é descrito bem claramente um aumento da porcentagem de multímeros de alto peso de von Willebrand, e da mesma forma há um clareamento, uma redução do cofator ristocetina. E isso é bem descrito na trombocitemia essencial e pode justificar um pouco dessa sintomatologia da coagulação. Sintomas como cefaleia ou até mesmo outros sintomas neurológicos podem estar presentes, principalmente se ocorre oclusão da circulação encefálica também. Sintomas constitucionais, que são aqueles sintomas bastante inespecíficos, que também é comum em algumas outras doenças mieloproliferativas, podem estar presentes também na trombocitemia essencial. São eles febre, geralmente febre baixa, sudorese pode ocorrer também, prurido, principalmente pela liberação de mediadores inflamatórios, e perda de peso, apesar de que a perda de peso não é algo comum na trombocitemia essencial. Cerca de 40 a 50% das pessoas terão um aumento do baço. O aumento do fígado pode ocorrer em torno de 20%, então é menos comum. Uma vez suspeitado da trombocitemia essencial, como é que se realiza o diagnóstico? Muito do diagnóstico eu já falei como é que é feito. Ele é baseado, claro, no achado do hemograma, pode ser necessário outros exames de bioquímicos também. Exames de coagulação são importantes para avaliar se há algum outro transtorno da coagulação, seja ele pró-hemorrágico ou pró-trombótico. O diagnóstico ele é confirmado a partir da obediência daqueles critérios que eu já citei anteriormente, ou então pode ser necessário a pesquisa de mutações, ou seja, exames genéticos que irão rastrear a presença de determinadas mutações que dirão se o paciente ele é portador ou não daquela alteração. As mutações, vale repetir, JAK2, calreticulina, gene da trombopoetina, GNNPL. Esses são alguns tipos de genes que são rastreados e buscados no diagnóstico. É óbvio também que eu tenho que avaliar a medula óssea e visualizar diretamente como está esse tecido. Então, eu tenho que verificar como é que estão os megacariócitos, se há ou não um aumento da fibrose, e a biópsia de medula óssea ela ajudará inclusive no diagnóstico diferencial. Uma vez feito o diagnóstico de trombocitemia essencial, deve-se, claro, buscar o tratamento. Alguns pacientes não necessitarão de tratamento no primeiro momento. Busca-se fatores de risco que orientarão a necessidade de tratamento. E quais são esses fatores de risco? São fatores de riscos relacionados aos riscos cardiovasculares, ou seja, se o paciente tem dislipidemia, se o paciente tem diabetes, ou seja, um risco aumentado de problemas cardiovasculares, já teve infarto, já teve trombose prévia. Então, esses fatores de risco são considerados na avaliação. A obesidade também é um dos fatores que são avaliados no momento do diagnóstico e poderá orientar a necessidade de tratamento também. A contagem de plaqueta acima de 1,5 milhão, em alguns lugares considerado também 1 milhão, poderá também colocar o paciente em um grupo de risco mais elevado e da mesma forma orientar a introdução do tratamento. Presenças do gene JAK2 e calreticulina e a presença dessas mutações, na maioria das vezes, indicarão tratamento também. A pesquisa dos fatores de coagulação pode ser necessária, pois o paciente pode ter hipercoagulabilidade e a presença de hipercoagulabilidade é também um fator que pode orientar o tratamento medicamentoso. Esse tratamento medicamentoso ele é realizado com algumas medidas que irão reduzir diretamente a contagem de plaqueta ou farão um tratamento em que eu reduzo a função plaquetária. Fazem parte das medicações que reduzem a contagem de plaqueta a hidroxiureia, que é o medicamento mais comumente utilizado. Pode ser também utilizado o anagrelide, ou isoladamente ou em conjunto. Isso também depende de como se manifesta a patologia naquele paciente e assim orientar o uso dessa droga. E uma outra droga que também é utilizada hoje menos comumente, mas ela continua tendo papel principalmente em mulheres que estão grávidas,
é o interferon alfa. O grande inconveniente do interferon alfa é que é uma medicação de uso parenteral e que tem uma grande quantidade de eventos adversos que às vezes limita bastante o uso. A aspirina é uma droga excelente e é utilizada não para reduzir a contagem de plaqueta, e isso é importante enfatizar, pois a plaqueta não é reduzida com o uso do AS, do ácido acetil salicílico. O que ocorre é que a aspirina, ou seja, o ácido acetil salicílico, o AS, ele reduz de forma significativa, em uma proporção também significativa de pessoas, a sintomatologia microvascular. Então, ele é uma ferramenta bastante útil. Mas eu tenho que ter bastante cuidado em utilizar, pois eu tenho que avaliar se esse paciente ele possui um risco que está mais para pró-trombótico do que para pró-hemorrágico. Pois, se o paciente tem um risco hemorrágico maior, o uso de AS aumentará esse risco. E aí, você conhecia sobre a trombocitemia essencial, uma situação em que a medula óssea, por causa da alteração da célula tronco, tem uma mutação e, em consequência disso, ocorre uma elevação bastante pronunciada da contagem de plaquetas? Você conhecia também as manifestações clínicas que estão presentes em pacientes portadores dessa alteração? Comente aí também acerca do que você acha que nós podemos acrescentar acerca da trombocitemia ou até mesmo de outro problema hematológico. Fica aqui mais uma vez o recado de você considerar se inscrever no canal se você não for inscrito e, da mesma forma, colocar o gostei, pois assim a gente ganha relevância nessa plataforma e vídeos como esse será sugerido para você e para outras pessoas também. Espero que vocês fiquem todos muito bem.